Bom, gente, vamos dar início aqui à nossa edição desta quarta-feira, apresentando já do outro lado da tela para conversar com a gente o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão Reis, bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, um prazer e uma honra estar aqui participando nos debates sobre conjuntura no Faixa Livre. Uma honra sempre nossa, viu, professor, recebê-lo aqui no programa. Quero agradecer demais a sua participação sempre aqui nos prestigiando, para falar um pouco, como o senhor adiantou aqui, sobre o quadro da conjuntura nacional, digamos assim, nesse ano eleitoral, esse ano de 2026, que começa bastante movimentado, uma série de articulações aí visando já o pleito de outubro, enfim, o presidente Lula se movimentando ali, buscando reconstruir aquela amplíssima aliança que teve sucesso lá em 2022 e o levou ao seu terceiro mandato. Ele quer reeditar essa aliança ampla, mas com algumas mudanças, né? Parece que o Lula quer incluir agora na vice-presidência uma figura ligada ao MDB, quer que o Geraldo Alckmin participe ali do processo eleitoral como candidato ao governo de São Paulo. E a gente tem também a extrema-direita se movimentando a partir da figura do Flávio Bolsonaro, que, ao que tudo indica, deve representar o bolsonarismo nessas eleições. Por outro lado, a dita terceira via, que é representada hoje pelo PSD, o presidente do partido, o Gilberto Kassab, já disse que não vai apoiar o Lula nas eleições e deve lançar candidato aí, tentando se colocar entre o Flávio Bolsonaro e o Lula nessa dita polarização que existe política aqui no nosso país. Polarização eleitoral, porque política propriamente não há qualquer tipo de polarização. A gente sabe muito bem que o governo Lula não representa um projeto de esquerda no país, lamentavelmente. É bom deixar claro. Enfim, professor, eu vou deixar aqui de falar, eu queria ouvi-lo a respeito. Como é que o senhor tem visto esse início de ano, essas movimentações que estão colocadas no cenário político, um ano fundamental para a história do país, um ano onde o Lula pode conquistar o seu quarto mandato e evitar que a extrema-direita volte ao poder. Como é que o senhor avalia todas essas movimentações que estão colocadas no centro do poder do país? Olha, nessa primeira intervenção, eu gostaria de começar dando um pequeno toque no contexto internacional. Nós estamos, nesse mundo atual, já de há muitos anos para cá, sobretudo os grandes países, a sua conjuntura nacional está cada vez mais vinculada a desdobramentos internacionais, né, em função do processo de globalização, dos intercâmbios cada vez mais intensos. Então, a gente, sempre que considera a conjuntura nacional, sobretudo em relação ao Brasil, mas não apenas, né, devemos dar um toque, examinar as condições internacionais. E sobre esse assunto, que a gente poderia se estender muito, não vai ser o meu caso, né, porque o nosso foco é a conjuntura nacional, eu diria que o principal aspecto são a necessidade principal de atenção em relação aos desdobramentos aí do processo político nos Estados Unidos. Não é? Quer dizer, se o Donald Trump consegue recuperar, não é, um prestígio declinante em função das suas políticas arbitrárias e confusas e bastante polêmicas, né? Você tem um quadro mais favorável à extrema-direita. À direita, se ele, ao contrário, né, como as pesquisas estão indicando atualmente, sobretudo em função desse processo repressivo lá em Menópolis e o show aqui do Bad Bunny, né, as correrias ali no norte da América do Sul, bloqueio em Cuba, né, que está se radicalizando cada vez mais. Então, tudo isso vem desgastando muito o Trump, né, e isso pode caminhar para um resultado desastroso para o Partido Republicano. As pesquisas estão indicando uma grande vitória do Partido Democrata. Ainda é cedo para um prognóstico claro, mas isso é promissor. Né? E, claro, as eleições americanas são posteriores à brasileira, porém, já vamos ter uma indicação clara dessa força da extrema-direita de lá, com impacto grande sobre a candidatura da extrema-direita aqui no Brasil. Dito isso, bom, outra coisa que nos enfraquece muito na América Latina, diante do Trump, é a profunda divisão que marca a América do Sul hoje. Né? Nós temos presidentes de direita na Argentina, no Chile,
né, em outros países da América, Paraguai, Equador, né? Então, aquela aliança que se formou nos primeiros governos de Lula está completamente desfeita, e isso coloca desafios grandes, né? O governo venezuelano atual é uma cucaracha, né? Os caras aceitaram lá a agressão e estão tentando negociar. O México também teve uma atitude feia ao não manter as exportações de petróleo para Cuba. Quer dizer, então você tem um quadro muito difícil de resistência ao Trump, né? Ele se enfraquece, mas, ao mesmo tempo, nós estamos longe de ter uma América Latina coesa em luta pelos interesses do continente. Isso é um dado negativo para as esquerdas no Brasil. Bem, passemos agora, então, à análise da conjuntura nacional. É uma conjuntura, nesse começo de ano, como sempre, muito dominada ainda, né, pelas ressacas do fim do ano e pelo carnaval, né? Quer dizer, isso tudo, o povo brasileiro continua extraordinariamente dinâmico do ponto de vista cultural, da música, da criatividade artística, porém muito pouco interessado, né, em participar ativamente da política, muito pouco em condições organizadas para participar da política. É uma questão maior, né, que, inclusive, a meu ver, condiciona essa moderação do governo do Lula, essa prevalência de propostas conciliatórias no âmbito do governo Lula. A gente vê agora no Carnaval uma energia extraordinária e positiva. Não estou fazendo nenhuma censura ao Carnaval, porém, ela poderia, no sentido do fortalecimento dos interesses populares, se combinar com propostas, com movimentos, com organização autônoma. Isso seria muito importante para a grande discussão social que você anunciou, que é a do 6x1. Né? Quer dizer, derrubar essa injusta e anacrônica, absurda, né, jornada de trabalho que existe no Brasil. Né? A Constituição de 88 não deu cobro disso, as coisas têm piorado, inclusive, com a uberização do trabalho. Então, as condições de trabalho, embora o nível de emprego esteja relativamente muito alto e satisfatório, a maioria das pessoas que trabalham muito e muito mal remuneradas, com transportes públicos lamentáveis, com serviços públicos problemáticos, difíceis, ressalvado aí os avanços, né, no SUS, mas, de modo geral, né, a Previdência, filas monumentais, uma grande promessa do Lula não cumprida, né, as filas, inclusive, aumentaram. Então, você tem um quadro de condições de trabalho que, em tese, demandariam maior atividade, né, das classes populares, né, mas elas continuam muito descrentes. Né? A pesquisa recente, isso é um dado importante para entender a conjuntura atual, indicam, né, que a maior parte do eleitorado, quer dizer, a maior parte não, a proporção maior dos eleitores, 26%, continua, inclusive é um índice maior do que o do Lula e do que o do Flávio Bolsonaro, 26% continuam reivindicando, né, um candidato não identificado com o sistema político. Quer dizer, acho que isso está, inclusive, na base do desinteresse pela política. Né? Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais críticas, né, à democracia representativa, às instituições políticas. Os nossos aventureiros de extrema-direita, encabeçados pelo Bolsonaro, falharam de maneira lamentável. Isso acabou diretamente fortalecendo a democracia. Porém, né, os escândalos continuam se processando, a corrupção, tem a questão da segurança, a questão das condições de trabalho. Então, tudo isso está fazendo com que as pessoas se desinteressem da política. E o horizonte está aberto, continua aberto a aventureiros. Né? A gente viu na eleição passada de São Paulo aquele cafajeste Pablo Marçal, sem nenhum passado político, investiu e se tornou um grande candidato. Infelizmente, as esquerdas têm sido incapazes de gerar um candidato alternativo,
não é? Que Boulos era o grande líder, maior, a meu ver, foi, não é, capturado, levado para o palácio. Não é? Acho que foi um erro, não é, do Boulos. Ele era o nome mais expressivo dos movimentos sociais, da sociedade civil. É típico do governo Lula, né? Captura sistematicamente as lideranças populares para os palácios e elas se deixam ir, não é? Quer dizer, também tem responsabilidade nisso. Então, eu acho que isso são referências iniciais que eu queria dar aqui para a gente começar o nosso debate. Professor, em relação justamente a essa captura que o senhor citou dos movimentos sociais pelo governismo, pelo Lula ao longo dos seus mandatos, o Renato Cinco, ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, que está sempre aqui acompanhando o nosso programa, ele manda uma mensagem, eu queria até colocar na tela para o senhor repercutir. Diz aqui, mas Daniel, as estruturas dos movimentos populares e sindicatos estão hegemonicamente desmobilizando. Não dá nem para dizer se a população responderia ou não às convocações, porque elas não acontecem. Isso, o Renato, ele cita aqui o fato de que sindicatos e movimentos sociais não mobilizam a classe trabalhadora. Isso está ligado a diretamente ligado a essa captura que o senhor citou do governismo, desses movimentos? Eu penso que esse é um condicionante, mas eu acho que o condicionante principal não é esse. O condicionante principal é o enfraquecimento estrutural das estruturas que incentivavam e organizavam os movimentos sociais. Né? Isso vem do desmantelamento, do enfraquecimento, que é um fenômeno universal, não é só brasileiro, né? Das estruturas sindicais tradicionais, que tiveram o seu auge aí no processo do século XX, sobretudo do entreguerras, e posteriormente à Segunda Guerra Mundial, ainda conservaram uma grande capacidade gravitacional, né, de participação. Aqui nós tivemos no Brasil, no fim da ditadura, né, o grande movimento do ABC e tal. Então, esse tipo de estrutura se enfraqueceu por dentro, né, e também recebendo golpes das legislações antissociais. Isso enfraqueceu, mas eu acho que, para além da organização, você tem o processo geral da fragmentação do trabalho, da revolução científica e tecnológica, da chamada uberização do trabalho, que coloca desafios crescentes, muito importantes, já há mais de uma década, a todos os movimentos sociais de trabalhadores e das classes populares em todo o mundo. Né? Se você combina isso com o desencanto em relação à democracia, né, representativa, você tem um quadro extraordinariamente difícil, né? Que tem que ser levado em conta na crítica que se faz, muito justamente, às esquerdas. Né? Na Europa, onde se colocavam os principais bastiões, tradicionalmente, né, da classe operária organizada, isso teve um impacto terrível. Também lá a coisa, há muitos anos, está se desagregando e o índice mais impressionante, sempre comentado, é a migração, né, da classe operária francesa, que tinha uma grande tradição socialista e comunista e que hoje vota, não diria majoritariamente, mas de modo bem substancial, na extrema-direita. Né? Desencanto com a democracia, desencanto com essas estruturas. Então, eu acho que esse é um problema maior e que vale refletir sobre ele sempre, né? Procurando especialistas, estudiosos do assunto, né? E lideranças populares. Porque o que eu noto, Anderson, e respondendo também ao meu ilustre indagador, o que eu noto é que permanece na sociedade um grande dinamismo, uma grande criatividade, né? Mesmo entre os trabalhadores uberizados, né? Você tem iniciativas diversas, e no campo cultural é que a gente identifica mais esse dinamismo. No entanto, isso é um processo que tem raízes no passado, né? E que foram muito impactadas por todas essas transformações a que eu fiz referência. Então, você tem um quadro
muito negativo, né? Do ponto de vista político. Né? Não no mundo cultural. No mundo cultural você tem um dinamismo, grupos autônomos, artistas, toda hora os gêneros musicais, né? Como hip hop, críticos ao sistema, as músicas são tremendamente contundentes, né? E, no entanto, isso não tem uma expressão política. Né? É como se as pessoas achassem que, pela política, a coisa não vai se transformar. E as esquerdas aí têm uma grande responsabilidade disso. Porém, elas estão também condicionadas, né? Porque a verdade é que políticos de esquerda, lideranças de esquerda, se eles têm importante responsabilidade na condução dos movimentos e da política em geral, eles também são condicionados por isso. Né? Então, quanto mais você tem no âmbito social um grande marasmo, uma grande desmobilização, mais chance você tem que as lideranças políticas lá em cima da base no nosso sistema político brasileiro, que é um sistema particularmente elitista e cheio de privilégios e de cercos, né, em que a pessoa fica ali e se deixa corromper. A gente tem inúmeros casos, né, de lideranças populares autênticas, né, que subiram, né, como aquela velha música do Carnaval, se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Né? O cara some lá em cima e fica ali prensado nas articulações e aquilo que o Marx chamava o cretinismo parlamentar. Não estou aqui subestimando a participação no parlamento, acho que é uma frente essencial na vida política democrática, mas quando ela está num contexto de desmobilização, isso favorece o afastamento, né, dos líderes em relação às bases. Né? Acho que o governo Lula tem grande responsabilidade nisso, ao chupar, faz em escala gigantesca o que o Leonel Brizola fez aqui no estado do Rio em 82. Né? Chegou e chupou todas as grandes lideranças dos movimentos sociais, que eram muito ativos no Rio na época, e foram para o Palácio, desempenharam políticas, assumiram políticas positivas e construtivas, porém esse elo, né, da mobilização popular foi declinando, né? Ao tempo que o governo, inclusive, definia políticas muito interessantes do ponto de vista do interesse das classes populares, mas o elo da mobilização e da auto-organização, que tinha sido uma grande esperança no início dos anos 80, ao longo de todos os anos 80, foi já se esmaecendo. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre, nas críticas, você se permitiu dizer, né, que o governo Lula não é de esquerda. Eu diria que ele é de esquerda moderada. Põe moderada nisso. Né? Porque as esquerdas no mundo todo estão nessa posição defensiva, salvo exceções, né, como agora esse prefeito de Nova York, né, quer dizer, que foi um cara que apareceu como alternativa pela esquerda. Né? Aqui no Brasil a gente não tem, né? A gente tem muitas alternativas antissistema, põe aspas nisso, né, pela direita, mas pela esquerda não surge ainda. Essa é uma questão que, a meu ver, é um tanto ou quanto enigmática. Né? Lá em Nova York, o cara pintou, inclusive levou votos do Trump. 10% dos trumpistas votaram mandando. Por quê? Porque muito eleitor do Trump vota no Trump à procura de uma alternativa do discurso antissistema. Né? E o próprio Lula, como sempre, muito esperto, muito sensível, né, já percebeu isso no último encontro nacional do PT lá na Bahia, mandou brasa. Nós somos antissistema, nós não somos responsáveis por esse sistema. Quer dizer, uma elevada dose de cara de pau, porque, afinal de contas, o PT está no governo há 20 anos, sei lá quantos anos, como é que não é responsável? Pode dizer que não é o responsável principal, mas é responsável. Né? Mas, em todo caso, ele já percebeu isso e quer vestir a camisa, botou uma camisa vermelha e tal. Então, o antissistema... É incrível como as direitas geram permanentemente, não é, lideranças antissistema e as esquerdas não têm sido capazes disso até o momento. O Boulos foi o que apareceu mais desse ponto de vista, mas já está lá capturado no Palácio. Né? Então, perde essa condição de antissistema, porque o PT, por mais que queira encarnar isso, já encarnou no passado, hoje não encarna mais, né? Por mais que ele queira encarnar isso, ele é identificado pela grande maioria das pessoas como um partido gestor do sistema. Né? Então, acho que é um quadro extraordinariamente difícil e que a gente deve ter prudência em resolvê-lo de maneira simples. Né? O quadro é complicado.
A gente repercutiu ontem, inclusive, essa fala do Lula, do Edinho Silva, inclusive, na verdade, lá no evento de aniversário do PT. O PT completou 46 anos de existência ontem e teve um evento lá em Salvador celebrando essa data. O Edinho Silva falou que o PT é um partido antissistema, o governo é antissistema, enfim, a gente repercutiu ontem com o Nildo. E na próxima sexta-feira, já deu um spoiler aqui do programa de sexta-feira, a gente vai fazer um debate em torno desse tema. Se o governo Lula é um governo antissistema, o PT é um partido antissistema, a gente vai trazer essa discussão aqui, esse tema, para o debate na sexta-feira. Já recomendo todos vocês que estão acompanhando aqui, a gente assistam essa discussão. Professor, falando um pouco mais sobre a disputa eleitoral que a gente vai ter no mês de outubro. A gente tem o Lula já colocado como candidato à reeleição, isso é um fato, e a candidatura do bolsonarismo deve ser representada pelo Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Aliás, o Flávio esteve na França ontem, se não estou enganado, fez críticas lá ao Lula, fez críticas ao próprio governo do Emmanuel Macron, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do seguinte. Essa candidatura do bolsonarismo, hoje representada pelo Flávio Bolsonaro, mesmo depois de tudo que essa turma produziu na presidência da República durante o governo, os 4 anos de mandato do Jair Bolsonaro, enfim, o senhor acha que esse pessoal ainda tem viabilidade eleitoral e os motivos que levam a essa viabilidade da extrema-direita? Isso está conectado àquilo que o senhor trouxe ainda há pouco, esse descrédito da classe trabalhadora, da população em relação às eleições, à política propriamente dita? Como é que o senhor avalia essa viabilidade do bolsonarismo, que tem ali um teto baixo, mas tem um piso ali muito elevado de percentual de votos, mais de 30% do eleitorado? Como é que o senhor avalia essa viabilidade eleitoral que o bolsonarismo ainda carrega hoje, mesmo depois do desmonte, do desgaste, do desastre que eles produziram enquanto estiveram na presidência? Olha, eu acho que eu sou moderadamente otimista em relação ao quadro eleitoral, mesmo que o Lula não seja, para mim, o candidato ideal, pelas razões já expostas. Ele é realmente a grande liderança capaz de deter, a curto prazo, a ascensão da extrema-direita. Eu sou moderadamente otimista em relação à vitória do Lula nessa campanha. Porém, é uma campanha difícil. É uma campanha que não está decidida ainda. O Flávio Bolsonaro desponta como forte candidato a segundo lugar, e se ele for para o segundo turno, há a hipótese dele conseguir reagrupar o conjunto da direita em torno dele, como aconteceu com o Bolsonaro. Eu penso que ele vai encontrar mais dificuldades desse ponto de vista, e isso me confirma no meu moderado otimismo. De um lado, porque ele não tem o carisma do seu pai, embora uma pessoa extraordinariamente tosca e rasa. Você precisa desbloquear seu iPhone. Tem essa capacidade esse carisma, que ele tem e que mobiliza. Ele não tem, o Flávio Bolsonaro não tem esse carisma, e a candidatura dele surge num quadro muito mais difícil do que aquele que cercava o Bolsonaro em 18 e mesmo em 22. Em 22 ele estava no governo, e em 18 ele representava todas aquelas aspirações antissistema. Ele era um homem profundamente dentro do sistema, porém conseguiu, como Collor antes, como Jânio Quadros, muito antes, conseguiu emplacar a figura do antissistema, que é uma figura extraordinariamente popular no Brasil e não de hoje. Não é à toa que, como disse, Jânio e Collor foram eleitos nessa onda. Que as pessoas, grandes massas das camadas populares. Aliás, Getúlio Vargas, quando surgiu, ele tinha muito essa perspectiva do antissistema, do cara que vinha por fora da política tradicional. Então, existe essa rejeição funda, que contribui, evidentemente, que contribuirá em termos, num segundo turno eventual. Eu não excluo a possibilidade do retorno dessa gente de extrema-direita, cavalgando uma onda muito compósita, muito diferenciada e que não é propriamente só de extrema-direita. Ela envolve direitas moderadas, muito desencantadas com Lula também, por outras razões, envolve movimentos camadas populares desacreditadas desse sistema,
Então, você tem aí um quadro de tensões. Né? Eu penso, inclusive, que eu não excluo a hipótese, embora ache mais difícil, que cresça na campanha eleitoral uma alternativa a esses dois polos. Né? Pode ser representada, acho difícil ser representada pelo Caiado, que é um homem claramente de direita. Porém, o Ratinho, o Eduardo Leite, o próprio Eduardo Leite, mais difícil, e o Zema, que está meio escondido atualmente, mas que tem um potencial de crescimento grande, a meu ver. Ele representa esse self-made man, esse empresário, né, que fala que fez uma boa administração, etc. Agora, para além disso tudo, Anderson, eu queria considerar que a gente não pode deixar de analisar, para além dos descrentes e daqueles que não acreditam nesse sistema mais, né, você tem parcelas importantes da sociedade brasileira de direita, conservadores. A tradição conservadora no Brasil é forte, né? E as esquerdas não quiseram trabalhar essa questão a partir dos anos 80 e 90, naquela euforia do fim da ditadura, acharam que a direita tinha desaparecido no Brasil, aquela polarização entre PSDB e PT ocultou durante muito tempo a existência real no Brasil, que não poderia ter. Afinal de contas, lembremos que a ditadura se instaurou com apoio popular, não tinha a maioria da população, mas tinha um apoio popular significativo, as marchas da família, e ela não foi expulsa através de insurreições populares, embora os movimentos populares no final dos anos 70 tenham contribuído muito para enfraquecer, naquele final, a ditadura. Ela não foi... houve uma transição negociada, né, sob o aguilhão do movimento popular, mas então, e as esquerdas nunca se dispuseram a discutir, a aprofundar essa discussão sobre as tradições conservadoras de direita no Brasil. Esse país é um país profundamente conservador. Às vezes eu vejo artistas dizendo: eu quero ver o meu país de volta, esse país não. Mas o Brasil é isso também. O Brasil tem essas aspirações racistas, misóginas. Olha o nível de feminicídio, o nível de estupro no Brasil, pô, né? Quer dizer, é uma coisa assim gigantesca. A gente não pode botar isso debaixo do tapete. Nesse contexto, a partir dos anos 80, também se desenvolveu, não só aqui no Brasil, essa corrente religiosa evangélica, que é uma corrente plural, mas fundamentalmente ainda ganha por perspectivas muito conservadoras. Isso é um osso duro, não é? É uma coisa que tem que ser discutida, que tem que haver uma ampla discussão, porém a maioria das lideranças de esquerda prefere botar isso para baixo do tapete, conciliar com as tendências conservadoras. O petismo e o lulismo encheu esses pastores de privilégios, de tudo quanto subvenção, entendeu? Tentando comprá-los, né? Entre aspas. E eles entraram no jogo no primeiro tempo. Não esqueçamos que Crivella foi ministro do Lula e da Dilma. Então, você tem aí um quadro de conciliação. É preciso abrir a discussão de o que a gente quer ter como sociedade, ter a coragem que teve lá o prefeito de Nova York, a coragem de ir contra a corrente, de discutir um programa alternativo. Se a sociedade bate, a gente continua e discute. Mas o que me torna muito melancólico em certos momentos é que você não vê as esquerdas tendo a coragem cívica, a não ser aqui e ali, lideranças isoladas, né, de colocar, né, as alternativas. Vamos discutir a segurança, vamos discutir a droga, vamos discutir essas questões ditas identitárias e que não são de modo nenhum identitárias. A luta identitária trava no Brasil os brancos, né, que não querem perder as suas prerrogativas, dos seus privilégios. Né? Os demais lutam por direitos. Né? Eles têm que ter direitos iguais, querem ter cidadania igual aos demais. E isso a gente não vê. Né? É uma coisa assim meio angustiante. A gente não vê surgirem lideranças de esquerda alternativa como Bernie Sanders lá nos Estados Unidos, como na Espanha, em Portugal tem surgido, né? Pessoas que vão para o debate na sociedade, porque... Vejam bem, não é só apenas o descrédito que alimenta a direita. O que alimenta a direita é alimentada pelo descrédito. Né? Porém,
o que alimenta a direita, a meu ver, sobretudo, são essas correntes, né? Correntes socialmente e politicamente referenciadas com propostas conservadoras. O Brasil é um país, né, permeado pelo conservadorismo, e ele não vai ser vencido na base da empulhação, na base do vamos lá. Né? Tem que discutir com as pessoas. As pessoas muitas vezes se deixam envolver por argumentações, né? E não ouvem a contra-argumentação, né? Porque do outro lado você tem as esquerdas conciliando, né? Corre atrás dos pastores, enche os pastores de benesses, e os pastores tacam ferro neles. Né? Quer dizer, então, é uma situação paradoxal. Né? E hoje essa direita conservadora, que sempre existiu, né, através de múltiplas formas, ela está muito fortalecida. Quando eu penso em Brasília, por exemplo, né? Brasília, que elegeu o Cristóvão Buarque, por mais que a gente tenha restrições a ele, um homem que representava o que de melhor a esquerda tinha na época. Agora elegeu Damares e vai eleger a Michele. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, o bastião do Brizola, nos anos 80, né, a gente elege Cláudio Castro. Cláudio Castro elegeu com 62% de votos. Então, nós temos um desafio, né, de abrir o debate político com essas direitas duras, né, sociais, e isso às vezes é muito subestimado. Né? As pessoas acham que eles estão enganados, eles estão manipulados. Eu acho que eles têm convicções e ideias. Você combate com ideias. Combate com outra coisa, senão com ideias. É isso. Professor, me chamou a atenção nessa sua última fala, o senhor dizer que há espaço para uma terceira via diante dessa falsa polarização entre Lula e Bolsonaro, e o senhor cita que não espera que essa terceira via seja representada pelo PSD, pelo Ronaldo Caiado, pelo Eduardo Leite, pelo Ratinho Júnior, enfim. O senhor falando no nome do Romeu Zema, articula-se ali que o Zema seja candidato a vice em alguma dessas candidaturas, seja do PSD ou seja até talvez do Flávio Bolsonaro. Ainda não está definido qual o papel que o Zema vai ter nessa disputa eleitoral. Ele fala ali que vai se lançar como candidato. Acho pouco provável que isso aconteça. A gente imagina-se e fala-se, inclusive, que ele deve ser candidato a vice em alguma dessas chapas da direita, ou da extrema-direita, na verdade. O que o senhor vislumbra como terceira via no nosso país, para além da falsa polarização que existe, e considerando que ela não seria a turma lá do PSD, do Gilberto Kassab, enfim, o que o senhor acredita que seja uma candidatura viável como alternativa a essa falsa polarização? Olha, eu queria, em primeiro lugar, me permitir divergir de você. Eu acho que não é falsa polarização, acho que a polarização é uma polarização real. Ela pode ser uma polarização insatisfatória, insuficiente, criticável, né? Sobretudo do ponto de vista de esquerda. Mas ela é real, Anderson, ela vem se desdobrando há muitos anos, né? E ela tem substância, né? Porque o Lula, para amplas parcelas dos movimentos populares, sobretudo aqueles que acreditam muito nas benesses que vêm de cima do Estado, ele representa, né, uma alternativa socialmente simpática às demandas populares. Você tem aí todo o repertório de ações, Bolsa Família e aumento real do salário mínimo, questão da cesta básica, uma política de abertura para as cotas, né, raciais, o programa da universidade, que, embora das universidades privadas, né, o ProUni, que apesar de ter sido um padrinho, não, um programa padrinho dos interesses privados, escusos das universidades privadas, permitiu, ao mesmo tempo, o ascenso de camadas importantes, né, da sociedade brasileira no nível universitário. E o Lula tem um compromisso, apesar de suas inclinações, a meu ver, que ele tem autoritárias, né, num outro nível, ele é um homem comprometido com a democracia, né? E enquanto que, do outro lado, isso interessa. Vastos segmentos consideram que um Brasil ditatorial seria um Brasil radicalmente antipopular, né? E, do outro lado, você tem também esses bolsonaristas que, afinal, conseguiram
recuperar e estruturar essas correntes duras de direita a que eu me referi na intervenção anterior. Então, você tem aí uma polarização, né, que já foi muito mais forte, hoje está relativamente declinante, mas ela existe. E pode ser, inclusive, intensificada em função dos desdobramentos da conjuntura internacional, né? Então, agora, você tem espaço também para uma terceira via, né? E, infelizmente, os principais candidatos da terceira via que aparecem por aí são de direita, né? É o Zema, né? É o Ratinho, principalmente, né? Você tem candidaturas mais de centro-esquerda, como Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, o Campos, lá em Pernambuco, mas que não são para a conjuntura eleitoral imediata, né? A Marina, que podia também desempenhar esse papel, foi outra capturada lá pelas instâncias, né? E achou que era o menor mal ficar por lá. A autoridade climática, que era a grande reivindicação ecológica, foi para o ralo, né? E ela continuou lá encastelada, perdendo um pouco, né? Hoje, ela, todas as outras grandes lideranças, né, de centro-direita, Simone Tebet, está também totalmente capturada pelo lulismo, né? Então, pela esquerda, eu não vejo, né? Pode ser que apareça miraculosamente, mas acho difícil, uma candidatura alternativa de esquerda, né? Aqui no Rio de Janeiro, em certo momento, o Freixo procurou representar isso, também está capturado lá, virou dirigente da Embratur, né? E o Boulos também, que está lá no Castelo. Então, acho muito difícil que apareça pela esquerda uma alternativa tipo um outsider pela esquerda, né? Como o Mandani apareceu. O Mandani lá em Nova York, quando ele apareceu, ele tinha 1% dos votos, né? Batalhou e cresceu e ganhou. Pô. É assim que se fazem as alternativas, né? E às vezes também, constantemente, não dá, né? Mas é a única forma. Você aparecer com um programa próprio, audacioso, para encarnar esse antissistema. Eu acho que essas alternativas terceiras alternativas aí pela direita, elas são mais fracas, né? O meu temor é que o Zema se aproxime do Bolsonaro, né? Porque ele traz uma parte importante do eleitorado de Minas, né? E ele se coloca como moderadamente bolsonarista e moderadamente anti-bolsonarista, né? Então ele faz um jogo de claro-escuro, né? De tons cinzentos, e isso pode levar para o Bolsonaro no segundo turno. Eu não acredito que ele ganhe do Lula no primeiro turno, mas no segundo turno é um perigo. E aí que a gente vai, nesse contexto, entender as manobras do PT, né? De um lado, com a mão esquerda, proclama o seu antissistêmico, e com a mão direita vai lá procurar neutralizar o Ciro Nogueira, né? O Ruedas, né? O Edinho está agora investindo nesse caminho, eles estão querendo ficar neutros, né? O MDB, você já mencionou, quer se desvencilhar do Alckmin, que, a meu ver, é um erro político, né? Mas, em todo caso, eles lá estão achando que amplia mais, indo para o MDB, né? Aquele agora do Temer, né? A gente lembra o bordão, né? Erro reiterado não gera acerto, né? Mas parece que esse bordão não sensibiliza. O governo está procurando ampliar o centro para evitar um segundo turno, né? Ou melhor, para evitar um reagrupamento no segundo turno, que é perigoso, né? Às vezes a pessoa vem muito abaixo do primeiro, mas no segundo turno ela consegue congregar as oposições. Acho que o quadro não está definido, eu repito, sou moderadamente otimista, né? O Lula é muito esperto na condução do processo eleitoral, né? E se ele conseguir realmente neutralizar, né, camadas importantes dessas turmas aí, né, do PP, né, do PSD, do próprio Kassab, né, que insiste em dizer que tem candidato, mas isso não quer dizer que ele vai até o fim, né? Embora eu acho que ele tem tudo a ver, ele tentar lá deixar a sua marca, mas no segundo turno. Acho difícil o Kassab ir nas águas do Flávio Bolsonaro, né? Acho que ele tende a ficar neutro ou mesmo, né, tomar uma posição simpática ao Lula.
Porque, inclusive, não nos esquecemos que o PSD é um partido de composição do governo, né? Eu acho que o quadro é relativamente favorável. No campo internacional, o Trump está se desgastando muito, né? Então você tem algumas notícias interessantes. Agora, Anderson, eu queria concluir minha fala dizendo o seguinte: eu acho que há dois grandes inimigos do movimento popular que estão ocultos, ou relativamente ocultos. O primeiro deles é o capital financeiro, é a Faria Lima, né? As esquerdas batem muito pouco, embora as evidências sejam claras, e o Banco Master é uma expressão desse apodrecimento, dessa turma que vive, faz dinheiro com dinheiro, não é? Quer dizer, não põe dinheiro na produção. Esses gafanhotos, né, do capital financeiro, escala mundial, e aqui no Brasil também, dominam o capitalismo hoje, né, e isso aprofunda as desigualdades, e isso não está claro para a sociedade, né? Esse vínculo entre os lucros do capital financeiro e as desigualdades. Esses vínculos estão demonstrados por estudos científicos. Thomas Piketty foi um pioneiro desse ponto de vista, a quantidade de estudos evidenciando nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, as crescentes desigualdades graças a esses gafanhotos, que estão relativamente ocultos. Em segundo lugar, a grande besta do movimento popular são as plataformas digitais. Esses grandes monopólios, eu já levantei esse ponto aqui em outros programas. No tempo da minha juventude, o grande monopólio era o Standard Oil, era a Esso, né? Exxon atualmente. Né? Isso é fichinha hoje, perto das grandes plataformas da revolução artificial e do mundo digital, e que dominam, e que apodrecem o cérebro das sociedades, sabe? E a regulamentação dessas plataformas é absolutamente prioritária e urgente. E esse também é um tema relativamente ausente aí das discussões e dos debates, né? Então, eu penso que são coisas assim que deveriam entrar, liderados pela esquerda, né? Essas questões deveriam entrar no debate político, né? E fazer parte da luta política do país. Sem dúvida alguma. Um ponto de discordância da nossa análise é justamente a respeito do caráter do governo Lula. Eu não considero ele um governo que polariza com a extrema-direita. É um governo de centro-direita e olhe lá, porque programas sociais até o governo FHC tinha. A gente sabe bem que o Bolsa Família nada mais é, Bolsa Família, criação do governo Lula, do que uma união de uma série de programas sociais que o Fernando Henrique Cardoso tinha, enfim. Essa caracterização é o de menos. Mas eu queria trazer, professor, uma outra questão. Foi citada até lá atrás pelo senhor, essa fala foi feita pelo Edinho Silva lá durante o aniversário do Partido dos Trabalhadores, o evento em Salvador, dizendo que o governo Lula é antissistema. Na segunda-feira, num evento do LIDE, esse grupo que simboliza o sistema melhor do que ninguém, grupo lá do João Dória, enfim, lá em São Paulo, aliás, João Dória, adversário político do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, enfim. Mas o Edinho Silva esteve lá nesse evento do LIDE na segunda-feira e ele disse, professor, que é preciso ter cautela na discussão sobre o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. É um governo, professor, antissistema que defende cautela em medidas que desafiem o sistema. Eu queria entender essa lógica do Edinho Silva. O senhor consegue explicar para a gente? Consigo. O Edinho Silva é um filhote do Lula, né? Quer dizer, é um homem da conciliação. Ele é capaz de... Ele cultiva essa tradição, né? Que é uma tradição que vem lá do varguismo, né? Que o PT se deixou envolver por essa tradição, que é defender os interesses populares, mas com um olho, não é? Nos interesses das classes dominantes, né? A famosa mão esquerda e mão direita do PT, do Getúlio Vargas, né? Ele era a mãe dos ricos e o pai dos pobres, né? Então, essa tradição o PT recuperou, ele nasceu com uma crítica muito radical em relação a essa tradição, mas foi progressivamente se deixando envolver e, afinal, assumiu essa condição de gestor pela esquerda do capitalismo, né? Então, o Edinho é a personificação desse processo, né? Ele é um homem, ele faz um Lula menos talentoso, né? Ele, como prefeito de Araraquara, foi um fracasso. Depois de 2 mandatos, foi sucedido por um bolsonarista, né? O que dá bem o quadro
da pessoa que ele mas ele cultiva esses traços e é elogiado pelo Lula exatamente por isso, né? Porque ele é um homem capaz de duas caras, né? De dois discursos simultaneamente, né? E na medida dos desdobramentos da conjuntura, ele vai enfatizando um lado e não o outro, e vice-versa, mas nunca, né? Nunca batendo de frente com os interesses das classes dominantes, né? Sempre preservando, né, essa coisa do 6 em 1, faz lembrar a libertação dos escravos, né? Somos todos a favor da libertação dos escravos, porém, vamos encaminhar com cautela. Sabe? Somos todos a favor da reforma agrária, porém, né, vamos ter uma discussão técnica, sem emocionalismos. Né? Então, isso é a tradição das classes dominantes. Elas vão concedendo, mas, ao mesmo tempo, né, aprovam uma coisa, mas para começar a vigorar daqui a 3 anos, e parcialmente, né, de modo que a coisa vai se desdobrando. Isso é uma tradição brasileira muito forte. Né? E o Edinho ele é a personificação mediocrizada, né, do Lula, que tem um talento soberbo para fazer isso, né? Ao mesmo tempo, como ele falou mesmo, se autodenominou, né? Uma metamorfose ambulante, né? Quer dizer, a capacidade de se transmitir, não é? se passear por várias áreas ao mesmo tempo, né? E eles têm essa política, né, de promoção popular. Né? O Haddad, a meu ver, ele tem uma clareza muito grande. Você vê que ele já quer transformar as bolsas, o assistencialismo na renda mínima. Né? A renda mínima é um direito, né? Tem um estatuto de direito e não uma política assistencial do governo. Mas isso é muito difícil aprovar no Brasil, com esse Congresso é impossível. Mas o Haddad aponta nessa direção. Né? Então, eu me pergunto, às vezes, se o Haddad não quer se candidatar, né? Em parte pelo desgaste, né? Pessoal e familiar, e em parte também porque ele tem uma certa restrição, né? Não explicitada em relação a tanta conciliação, né? A tantos cuidados. Né? Quer dizer, cada vez que você quer avançar, você olha para as classes dominantes e dá a ela compensações e desafogos e também num processo muito progressivo e gradual, né? Chamado lá pelos italianos, né? O transformismo, né? Aquela política de mudanças que vai devagarinho e sempre contemplando os de cima, contemplando os de baixo, mas não perdendo os interesses de cima. O Edinho é isso. E enquanto ele for forte, ele exprime, né, a força dessa tendência. Esperemos que um dia outras forças apareçam e esse tipo de gente se torne supérfluo. Professor, o senhor considera que Fernando Haddad é um questionador, digamos assim, desse transformismo pelo qual o PT vem atravessando nos últimos tempos? Vamos lembrar aqui que Fernando Haddad é o idealizador desse arcabouço fiscal, dessa lógica do fiscalismo aqui no nosso país. Ainda assim, o senhor acredita que o Haddad, ele de alguma forma questiona essa essa caminhada cada vez maior do PT para a direita? Eu acho que eu tenho acompanhado muito o Haddad desde que ele foi ministro da Educação, já tive a oportunidade de participar de entrevistas com ele. Eu acho que ele é um homem do sistema Lula, né? Claro, mas eu diria que ele se distingue ali naquele sistema por uma visão crítica que está muitas vezes bloqueada, né, pelas circunstâncias da política. Né? Ele tem muita gratidão pelo Lula, tem muita fidelidade ao Lula, né? Mas ele é um homem que tem um potencial, eu diria, crítico, que está hoje muito atenuado, muito, digamos assim, anestesiado pelas circunstâncias. Né? Agora, você tem razão, ele é um dos grandes criadores do arcabouço, né? Ele é um homem que... Mas eu sinto nele no Ministério da Educação ele teve uma gestão muito interessante, né, em defesa das universidades públicas, de programas que realmente
popularizaram o ensino universitário, um sistema de bolsas muito eficiente, de criação de novas universidades, né? E na Prefeitura de São Paulo, ele, embora muito preocupado sempre com o superávit fiscal, né, ele teve também importantes iniciativas interessantes. Foi derrotado na reeleição porque ele bateu de frente com a onda bolsonarista que veio de maneira muito avassaladora, né, por circunstâncias que a gente já tem debatido aqui, que não é o caso de voltar a debater agora. Então, eu vejo nele, eu tenho um certo moderado otimismo em relação ao Haddad, né? Mas ele não é uma alternativa pela esquerda ao governo Lula, não vamos exagerar, né? Vamos ter o senso da nuance. Professor, eu queria avançar aqui, estamos fechando aqui o nosso tempo de entrevista, mas eu queria tratar de uma outra fala que foi feita pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, nesse encontro que ele teve lá do PT no final de semana, esse evento do Partido dos Trabalhadores celebrando os 46 anos do PT. O Edinho ele defendeu, na verdade, um diálogo com os partidos do Centrão para a reedição dessa ampla aliança que levou o Lula à vitória eleitoral em 22, mas tem levado essa gestão cada vez mais para a direita, essa ampla aliança. Eu queria saber do senhor o seguinte: que diálogo é possível ser mantido com esses partidos que só querem cargos, emendas, espaços de poder na institucionalidade, enfim, que tipo de diálogo pode ser feito no sentido de oferecer melhorias de vida para a classe trabalhadora? É um diálogo difícil, mas eu acho que é possível, porque o Brasil tem uma desigualdade de renda, tem espaços, tem culturas, né, muito, em tese, propícias a um processo de distribuição de renda melhor, né, sem alterar as bases do capitalismo, sem pô-las em risco. Há uma camada grande de políticos aí, né, que eles gostam de se autodenominar a classe política, né, que são pessoas realmente muito, muito interessadas no curto prazo. Né, no mundo do futebol, você encontra muito essa coisa, né, a cartolagem. Né, o Oswaldo de Andrade dizia, depois da ditadura do Estado Novo, houve também ali naquela época uma grande expectativa que o Brasil poderia construir, à luz da derrota do nazifascismo, uma democracia melhor, né? E o Oswaldo de Andrade dizia melancolicamente, né, ao contrário das nossas esperanças, prevaleceu o garçom de costeletas. Né? Ele criou esse tipo fictício para exprimir essa gente que vive aí do curto prazo, né? da boquinha, de ganhar o super salário, né? Os penduricalhos, né? Essa gente rasa, né? Que, infelizmente, domina atualmente o nosso Congresso Nacional. Então, agora, para além dessa gente, que é sempre um obstáculo, mas um obstáculo que é possível vencer, né? Ou melhor, em determinadas circunstâncias, eu não diria vencer, mas ter com eles um acordo. Né? É o que faz o Lula, é o que fez o Getúlio. Né? O Getúlio dizia: essa burguesia imbecil não compreende que eu estou lutando pelos interesses dela. Né? Quer dizer, porque ele fazia aberturas aos trabalhadores, né? E os burgueses achavam que isso era comunismo, era socialismo e tal. Então, você tem essa camada aí que é um osso duro de roer. Mas como o capitalismo brasileiro tem imensas gorduras, né, ela pode ser, em determinadas conjunturas, né, aprovaram a isenção do imposto de renda, né, até 5 mil, a diminuição até 7 mil. É possível que venham aprovar, cheia de novos foras e atenuantes, a revogação da 6 em 1, para ser aplicada em 20 anos, né, etc. Mas, em todo caso, e você tem também um grupo de capitalistas brasileiros que se dispõem a discutir, né, desde que a hegemonia deles esteja garantida. Né? Então, eu penso que há espaço, né, para uma conciliação. Quando uma proposta, Anderson, tem
um vulto muito importante na dimensão política, porque ela exprime um contexto social relativamente favorável, né? Então, eu penso que a conciliação ela não domina o país apenas porque cérebros malignos estejam empenhados nela, né? Embora os cérebros malignos estejam empenhados nela. Mas não é por causa disso, fundamentalmente, é porque há um contexto, né, quando você analisa, por exemplo, o processo de mobilidade social no Brasil, a própria luta contra o racismo, os progressos de 15 anos para cá, né? Você abre a TV Globo e você vê a presença do negro, é uma coisa, é uma revolução, né? Nos anos 80, né? Nos anos 90, né? Era Xuxa, né? Eram os branquinhos de olho azul, que era o Brasil. Hoje em dia, em toda parte, na publicidade, quer dizer, você vê um processo de concessões, né? Porque essa política de conciliação, se os caras lá de cima não dão nada, ela morre, né? Ela, para sobreviver, o oxigênio da política de conciliação são as concessões que ela consegue ou que lhe são dadas, né? Em função de pressões e debates, etc. Então, eu penso que há espaço para essa política de conciliação ainda, porém, ela está sob escrutínio, né? Não é à toa que a descrença tem aumentado, né? Cada vez mais, e as direitas têm se beneficiado. Aqui no Brasil, o Bolsonaro jogou fora, né? Porque ele ganhou, ele encarnou essa descrença, mas cuidou de jogar fora. Mesmo assim, páreo duro em 22, né? Apesar do governo desastroso, porque ele, com a máquina na mão, ele foi capaz de fazer políticas assistencialistas agressivas, aqueles empréstimos e verbas que empolgaram muita gente que não estão ali para saber quem é de direita ou de esquerda. Eles vão me dar alguma coisa? Então eu voto neles, né? Quer dizer, mas o Bolsonaro jogou fora de maneira absurdamente incompetente, né, esse capital. E agora o Flávio tenta, em condições muito adversas, né? Teve a coisa do golpismo, que calou fundo na sociedade. A sociedade tem inclinações, apesar da descrença do sistema democrático, não está querendo uma ditadura, né? Então, você tem aí um quadro que hoje já se tornou desfavorável à extrema-direita. Então, e isso amplia as condições da conciliação. Acho que o Lula vai investir pesado, né? Simultaneamente, nessa coisa do PT preso no sistema, estão nos enclausurando, né? A gente queria fazer mais, mas eles não deixam, e, ao mesmo tempo, com a mão esquerda, com a mão direita, tentando ali, né, neutralizar ou chamar para o governo, como ele tem feito, né? Expressões políticas desse centro-direita, né, e que pode ajudá-lo muito no segundo turno, né? Esse que é um discurso semelhante ao que usava o Jair Bolsonaro. A gente tenta fazer mais, mas eles não deixam, o Congresso não deixa e tal, enfim. Lula vai fazer esse discurso pela esquerda agora. Eu diria pela centro-direita, mas tudo bem. Vamos seguir aqui, professor. Eu quero agradecer muito sua presença aqui. Eu estou com o meu tempo mais do que esgotado. Muito obrigado pela sua entrevista com a gente. Sempre bom aqui. E uma boa quarta-feira para o senhor, viu? Meu grande abraço. Obrigado, um abraço, Anderson. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Arão Reis, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando aqui dos temas importantes e relevantes da política nacional, falando também sobre questões internacionais. Ele abriu aqui a fala dele tratando da questão internacional, enfim, importante sempre a fala do professor conosco, ainda que haja divergências aqui entre mim e ele no programa.